Podcast Saúde Emocional na Advocacia. Bora falar sobre dinheiro e suas travas emocionais? Tararam! Gente, mais um episódio daqueles polêmicos, daqueles que fazem efetivamente você repensar toda a sua trajetória profissional e sua trajetória pessoal. É meio que se confunde que se confundem as trajetórias aqui, tanto profissional quanto pessoal. E eu vou te explicar por quê. Veja, nós da classe trabalhadora, né? Nós, pessoas comuns, não herdeiros, se você não é herdeiro, né, de bilionário, enfim, você está aqui junto comigo neste planeta, né? Então, nós não herdeiros, eh, nós temos algumas etapas emocionais para serem supridas, para serem superadas, relacionadas, vinculadas a dinheiro. E eu te explico. Quando você está começando a sua carreira profissional, via de regra, esse primeiro dinheiro é aquele dinheiro da sobrevivência. É aquele dinheiro que você está vendendo o almoço para pagar a janta. É aquele dinheiro que vai te dar o seu primeiro carrinho, que vai te dar o seu primeiro apartamento, sua primeira casa. É aquele dinheiro que vai te dar o boom de você ter uma ascensão lá na frente, né? Uma ascensão profissional. Então, nessa primeira fase do dinheiro, essa primeira etapa emocional, ela traz algumas travas. Justamente porque a identidade que nós temos aqui neste momento, a identidade de quem está trabalhando para pagar boleto, de quem está trabalhando no modo sobrevivência, é uma. Quando você chega na outra etapa, que eu já vou te dizer qual é, taranã, né? Aguarde, para tudo. Quando você chega na outra etapa, você precisa pôr outra vestimenta, você precisa criar, você precisa trabalhar outra identidade, para que assim você possa, enfim, usufruir tudo que aquela etapa te diz para usufruir. Tá? Então vamos lá. As três etapas, as três fases do dinheiro, as três fases emocionais do dinheiro são: a primeira fase da sobrevivência, trabalha para pagar boleto. A segunda fase, e também da validação, né? Porque aqui você começa a validar a sua carreira, você começa a validar o seu trabalho, o seu profissionalismo, a sua entrega, você começa a validar que tipo de formas que você atua no seu dia a dia, como que para você fazer a prospecção dos seus clientes, ou seja, você aprende a trabalhar. Essa primeira fase do dinheiro é aquela fase escolar, né? Que você está aprendendo a trabalhar. A segunda fase, que eu digo, é a fase do dinheiro do não. Então, veja, quando você está no modo sobrevivência, no modo é tudo ou nada, no modo pagar boleto, você precisa dizer muito sim. Sim. Ai, me dá mais um sapinho aqui que é gostoso, eu engulo. Me dá outro sapinho aqui que eu também engulo. Ou seja, é aquela fase da qual você fica engolindo sapos, porque você está ali aprendendo, você está ali se desenvolvendo, desenvolvendo sua habilidade profissional, desenvolvendo o pagamento da estrutura da sua vida, né? A fundação da sua vida, a estrutura da sua vida, então seu carro, a sua casa, o seu conforto inicial. A segunda etapa é aquela etapa do não. Então, todos esses sapos que você estava engolindo, a partir de agora, dessa etapa financeira, você consegue dizer não. Não quero essa promoção, porque eu não quero mais ficar nessa empresa. Não quero mais esse cliente, então eu posso dizer tchau, cliente chato, que me manda mensagem 3 horas da manhã, acha que advogado não dorme, né? Você pode dizer não para aquela parceria de negócio daquele parceiro trapaceiro.
Você pode dizer não para aquele funcionário que você só estava segurando ali porque você não tinha como demitir, porque você não tinha o dinheiro da rescisão dele e não cabia a justa causa. Então você pode, nesse momento, falar: tchau, funcionário, vai embora, não quero mais você aqui. Então é o dinheiro do não. Você já não tolera tantas parcerias que são ruins para você. Você não aceita cargos e networks que são tóxicos, que são nocivos à sua saúde mental. Agora você está cuidando mais da sua saúde mental e essa saúde mental bem cuidada te traz mais dinheiro que vai te retroalimentando, sabe? Então, a primeira etapa é a etapa da sobrevivência, é a etapa do sim para tudo. Sim! Você quer trocar, isso aqui, sim! Né? Você vai dizendo sim para tudo. A segunda etapa é aquela etapa do não. Não, não quero porque não. Você não precisa mais criar uma história mirabolante para dizer não. Então, por exemplo, eu tinha uma pessoa que queria me comprar de qualquer jeito. Como assim, Fernanda, te comprar? Essa pessoa queria que eu a apoiasse numa eleição de qualquer forma, e por isso ela queria me oferecer todo tipo de cargo que você pode imaginar e comissionado, ela estava me oferecendo. Me ofereceu participar da chapa, me ofereceu conselhos em prefeituras, conselhos do estado, me ofereceu cargos comissionados em outras esferas, enfim. E eu pude, né, respirar fundo e dizer não. Gente, é tão gostoso quando a gente pode dizer não. E esse não pra gente basta, sem explicar, sem medo de perder, sem, sabe, ligar o foda-se, foda-se, não. Entendeu? Não, não. Tão bom, né? Então, assim, essa segunda etapa é a etapa do não. E aqui, meus queridos, vira uma chave. Aqui, quando você está entrando na etapa do cuidado, tá? Antes da gente ir para a terceira etapa, deixa eu te dar um alerta aqui na etapa do não. Na etapa do não, algumas armadilhas são criadas, porque você está empoderado, endinheirado, então você pode dizer não com gosto, né? Aquele não que enche a boca, né? E aí é muito fácil você cair na tentação de dizer não, de repente, para coisas que seriam boas para você. Então, não é dizer não para tudo e todos, não, porque ainda existem oportunidades que você vai dizer sim, porque você está mirando lá na frente. Então, lá na frente eu tenho um objetivo. Esse objetivo lá na frente ele vai ser alcançado se eu cumprir essa etapa aqui. Então, essa etapa que seria um nãozão, mas, sabe, tipo, seria um nãozão, não, seria um nãozinho, mas eu entendo que eu tô afim sim, eu vou cumprir essa etapa. Percebe? Ela não é mais obrigatória, né? Essa etapa já não é mais obrigatória para você, igual era quando você estava na fase da sobrevivência. Parece que eu estou muito subjetiva, daqui a pouco eu trago mais exemplos mais concretos, tá? Mas fica aqui comigo. Então, essa etapa aqui que você tá para dar sim, mesmo querendo dar não, já não é daquela etapa. Ela é só para te antecipar. Sabe, ao invés de você chegar em 6 meses, é um atalho. Mas não é um atalho daqueles que é contra a regra, é antiético. Não. É só um atalho que pode te ajudar. E também é um não que você diria tanto fez como tanto faz. Não te afeta emocionalmente. Então, se não te afeta emocionalmente, você pode dizer sim nesse momento, visando a etapa futura, né? Visando aquele ponto futuro que é quando você vai efetivamente ter a próxima etapa, que é o que a gente vai conversar agora. Então, veja, primeira etapa, a da sobrevivência. Gente, é aceitar qualquer trabalho, porque você precisa pagar conta. A barriga das crianças precisa estar alimentada, entende? As crianças precisam estar estudando, né? Você precisa ter um mínimo para você sobreviver. Segunda etapa é a etapa em que você já, olha, já tenho meu carro, eu já tenho minha casa, eu já estou assim com um padrão de vida legal. Então agora eu já não vou me sujeitar tanto. Agora eu vou dizer não para
A maioria das coisas que eu havia engolido o sapo lá atrás, agora eu não estou mais afim. Então agora eu vou dizer não, ok? Então é o dinheiro do não. E a terceira etapa, que essa, vou até beber água para você, para falar para você. Bebe água aí também, se hidrata, tá bom? Essa terceira etapa é a etapa do dinheiro do sim. Gente, gente. A etapa do dinheiro do sim. A etapa do dinheiro do sim. Eu vou te explicar. Agora, você está no momento em que você pode escolher de verdade, onde você quer morar. Se é nesse país, em outro, se é nessa cidade, em outra. Entende? Agora você pode escolher que roupa efetivamente te cai bem, você gosta. Sabe quando a pessoa fala assim, ah, eu não ligo para marca, eu não quero comprar um Prada, eu não quero comprar um Gucci, um Bulgari, eu não quero, eu não ligo. Mas a pessoa não tem esse dinheiro na conta disponível para que se ela ligasse, ela compraria, entendeu? Então não é que ela não liga, é que ela pode comprar, filha. Você pode comprar. Quando você tiver o dinheiro na conta e comprar uma bolsa Prada for igual a comprar uma bolsa do camelô para as pessoas normais, aí sim você pode dizer que realmente, olha, isso eu não quero. Então, o que é a terceira etapa, que é o dinheiro do sim, efetivamente. Que é quando você pode olhar para você, sabe assim, respirar, sentar no seu troninho lá, respirar e falar: peraí, o que que me apetece? Do que a Fernanda gosta de comer? Do que a Fernanda, onde a Fernanda gosta de viajar? Que roupa que a Fernanda gosta de vestir? Que bolsa que ela gosta de ter? Percebe? Eu tenho esse dinheiro e aí eu não compro a marca porque eu não quero. Ah, então agora sim você pode dizer que não liga para a marca. Entende? Quando você tem a possibilidade, mas você não compra porque realmente você percebe que não quer. E não porque, nossa, eu sei quanto custa 50 mil, por exemplo, né? Nossa, eu sei que custa 50 mil. Então, não por isso, mas porque você efetivamente não te cai bem, né? Aquela roupa não te cai bem, aquela bolsa não te cai bem. Você não liga mesmo para isso. Ah, então aí tudo bem. Então, a terceira etapa emocional, a terceira trava emocional do dinheiro, eu chamo de trava justamente para você ficar atento, que é quando a sua vida estabiliza de tal forma, você já disse os nãos, você está exatamente no lugar da carreira que você desenhou que estaria. Ganhando a rentabilidade que você desenhou que estaria. E sobre essa questão de desenhar que estaria, se você quiser que eu traga que raio de desenho é esse, né? Como se desenha uma vida ideal, enfim. Se você quiser que eu traga temas assim, me coloca aqui nos comentários, porque aí eu trago para você assuntos assim que te trazem. Então a gente está falando de visualização mental, a gente está falando sobre criar caminhos neurais, sobre desenvolver habilidades que vão te dar realmente essas habilidades, essa roupagem que você está buscando, né? Essa identidade que você está pronta, que você está apta a assumir a partir de agora. Então, quando a gente chega no sim, a gente precisa observar. Será que eu estou dizendo não para isso porque eu não preciso ou não quero? Ou eu estou dizendo não para isso porque eu acho que não é para mim? Porque eu acho que eu não posso? O que de crença em mim ainda existe que me impede de ter algo melhor, um carro melhor, uma casa melhor? E o que é melhor para mim? Percebe? Aqui a subjetividade é imperadora.
Aqui a subjetividade, ela é a válvula motriz, ela direciona, porque aqui você está livre, entende? Aqui você está livre efetivamente de todas as amarras que faz com que a gente fique engolindo sapos profissionais, porque a gente precisa pensar no amanhã. Aqui você não está necessariamente tendo o que pensar no amanhã, tendo que ficar cogitando o amanhã. Percebe? Porque você já fez renda o suficiente para que você possa estar livre para. Já disse todos os nãos, agora eu quero dizer só sim. Sim, sim, para mim, onde eu for, com quem eu quero estar, quais convites eu quero aceitar. Percebe? Então, hoje, o ativo mais precioso que a gente tem na sociedade é o ativo da nossa atenção, é o nosso tempo. Então, agora sim, você consegue dizer: não, eu não estarei naquele evento porque para mim não é interessante. Percebe? Quando eu estou falando sobre gestão de carreira e eu estou treinando gerentes, colaboradores, diretores, líderes, enfim, eu sempre explico: você pode não gostar do happy hour, mas saiba que as pessoas que frequentam o happy hour são as mesmas pessoas que estarão sendo promovidas lá dentro da empresa. Por quê? Porque os relacionamentos contam. O fator humano conta na gestão, entende? Então, você saber lidar, saber fazer a política da boa vizinhança, isso é maturidade emocional. É você saber quando fazer a política da boa vizinhança. Então não precisa ir toda sexta-feira no happy hour, mas é de bom tom que você apareça em um ou outro. É aniversário do colega, vai, participa da vaquinha lá do colega. Entende? Não fica se isolando, achando que você tá ali, né, como se fosse um tesouro escondido no além, onde as pessoas precisam cavar, caçando o tesouro. Ninguém tá te procurando, amiga, né? Vamos tirar esse preciosismo da gente, que aí o nosso ego ele nos ajuda, ele para de nos impedir, para de nos tolir, né? Então veja, as três etapas do dinheiro que justamente trazem essas travas emocionais, é quando o dinheiro trava emocionalmente, é quando você está mudando de fase, quando você está mudando de identidade. Não só quando você está mudando, mas quando você não se deu conta de que já passou a hora de mudar de fase, de mudar de identidade. Nesse momento, vira-se uma trava emocional. Por quê? Porque não te deixa avançar, não te deixa seguir para a carreira que você tanto almejou, que você tanto se profissionalizou para poder alcançar. Percebe? Então, os convites chegam, são todos os convites que você vai recusar? Não. A depender do convite, sim. Mas a depender do convite, não. Lembra, na primeira etapa, aceita todo e qualquer convite. Se convida. Na segunda etapa, começa a escolher, filtrar mais os convites. Não, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu vou, esse eu não vou. Agora, na terceira etapa, amiga, na terceira etapa você realmente fala: não poderei, não quererei, adoecerei. Tem um negócio assim, um meme, né, que fala assim: não estarei porque gripa loarei, né? O Gustavo. É, ai, Paulo Gustavo fez um personagem assim, né? Saudoso Paulo Gustavo fez um personagem assim, falando justamente que não queria ir no aniversário porque ia ficar gripado no dia do aniversário, enfim. Essa é a etapa do sim, é quando você realmente fala assim pra você, de verdade. Aquele sim gostoso, sabe? Dá sim pra mim. E aí você escolhe efetivamente o que te apetece, o que efetivamente você quer. Ah, algumas, eu lembrei agora que quando a gente está fazendo terapia, né, com algumas mães que os filhos alçaram voo,
E aí a pessoa fica com a síndrome do ninho vazio. Mal percebe ela que é nesse momento em que está virando a chave para o sim dela, para o sim verdadeiro dela. Porque a partir de agora ela já cumpriu a função social de maternagem, já maternou, agora ela está liberta, agora ela pode ser ela. A Tomi Otako, ela virou a Tomi Otako quando os filhos, quando ela sofreu dessa síndrome do ninho vazio, quando ela se libertou dos filhos, né, entre muitas aspas, quando os filhos ganharam asa e foram voar e foram viver a vida deles. Nesse momento que ela viu a casa vazia, que ela viu o mundo dela assim, tá, já cumpri essa etapa social, ok, fui mãe, fui excelente esposa, ok. Então agora quem sou eu? Quem é? Quem que sou eu? Que sorvete eu gosto? Que comida eu gosto. Eu gosto de ver que tipo de filme. Porque até quando você tá namorando ou tá com filhos, você acaba se adequando, se moldando no ritmo e no gosto do outro. Principalmente se de repente você quer agradar muito. Então, nesse momento, você começa a ouvir rock, porque o outro ouve rock o tempo inteiro e você fala: ah, tá bom, vai, deixa eu ouvir. Não, agora que tá tudo silêncio, agora você tem o direito de falar, peraí, será que eu gosto mesmo de rock? Ou será que eu só estava ouvindo porque os outros estavam ouvindo também? Será que eu gosto mesmo de sorvete de chocolate? Ou será que eu estava tomando só porque os outros queriam também? E aqui nesse momento a vida fica mais linda, porque é justamente nesse momento que você pode olhar para si mesmo, sabe? Para dentro, da pele para dentro, olhar para você de verdade e reconhecer quem você quer ser a partir de agora. Que desenho, né, você quer? Que vida você quer desenhar a partir de agora? Percebe? Diz para mim se fez sentido para você. Vamos prosear. Curte, comenta, compartilha com as pessoas que estão vivendo essas etapas do dinheiro, para que elas saibam em que local, né, em que etapa do dinheiro que elas estão vivendo hoje, nesse momento. Me diz você aqui nos comentários qual é a etapa da sua vida que você está vivendo agora, para a gente poder dizer, né, se vai continuar com essa etapa ou não, se vai mudar, enfim. Me diz para a gente poder ter mais prosas legais sobre isso, tá bom? Obrigada, Reverbera comigo, beijo. Se inscreve no canal, faz uma maratona aqui que tem muito mais conteúdo para você, tá bom? Beijo, tchau.